Olá, meu nome é Mônica Lopes Simeão. Eu entrei na Justiça Federal em 23 de abril de 1986, num concurso que foi feito tipo um Enem dos concursos. Então, os candidatos aprovados foram aproveitados pela Universidade Federal do Paraná, Tribunal do Trabalho, Delegacia Regional do Trabalho, Tribunal Regional Eleitoral, e eu vim para a Justiça Federal. A minha jornada começou em 1986, eu super orgulhosa, sempre tive orgulho de trabalhar na Justiça Federal. Quando eu cheguei, eu trabalhava na Biblioteca Pública do Paraná, na divisão infantil. Então eu fazia hora do conto, e trabalhava bastante com os meninos de rua. Eu fazia a hora do conto para os meninos de rua. Gente, a atenção que eles prestavam na história que você estava contando, eles se sentiam assim o máximo que alguém estava dando atenção para eles, né? Foi muito bom. Primeiro eu fiz o curso de especialização em gestão de bibliotecas na Universidade Federal do Paraná. Eu comecei a faculdade de biblioteconomia, eu tinha um menino de 3 e um menino de 4, e não tinha minha família em Curitiba, então foi assim, puxado, muito puxado. Eu tive muita ajuda do meu marido Clemente. Os meninos, eu saía de casa às 7 horas da manhã para pegar o ônibus e ir para a faculdade, ali na Universidade Federal do Paraná, e ia de ônibus. E daí o Clemente levava os meninos para a escola, vestia, dava o café da manhã e levava os meninos para a escola. Eu saía da faculdade 15 para meio-dia, pegava o ônibus e ia buscar os meninos na escola. Às vezes eu ia estudar, levava os meninos na Praça Espanha para brincar, e eu ia estudar na Praça Espanha. Foi uma época assim, bem trabalhosa, mas foi uma época muito prazerosa, sabe? Eu gostava do curso de biblioteconomia, gostava de estudar e consegui, assim, conciliar o papel de mãe e começando a minha vida profissional, investindo na minha vida profissional, né? Depois eu fiz a faculdade de Direito, né, na Faculdade de Direito Curitiba. Terminei o curso, eu já tinha 50 anos e foi muito bom. O curso me deu uma visão assim muito ampla do direito, porque antigamente, quando os juízes me chamavam no gabinete e pediam pesquisa ou de legislação ou de jurisprudência, e eles diziam o assunto e eu não sabia. O que me socorria? A Enciclopédia Saraiva de Direito. Eu chegava na biblioteca, pesquisava na Enciclopédia Saraiva de Direito, e daí eu ia para as revistas de jurisprudência ou para legislação, né? E antigamente era tudo pesquisa manual. Então as revistas tinham um índice acumulado anual, né? A gente ia nas revistas e fazia a busca manual. E depois que começou o acesso ao Prodazem, né, que nos auxiliava bastante, mas um bom tempo foi pesquisa nos próprios periódicos e livros. Depois eu passei no concurso para a Justiça Federal, cheguei na Justiça Federal, a biblioteca era mais assim um depósito de diários oficiais, as estantes eram cobertas com lençol, então foi assim trabalhoso, e eu entrei e fiquei sozinha na biblioteca, então eu não tive alguém que me orientasse, né? Acho que no segundo ou terceiro dia que eu estava trabalhando, chegou um servidor da primeira vara, esbaforido assim: o Dr. Milton está numa audiência e precisa de um CPC. Eu falei: puxa, mas o que é um CPC? Ele falou assim: não sei, eu entrei a semana passada também. Eu falei assim: então você volta lá e pergunta para o Dr. Milton o que é um CPC, né? Dali a pouco ele chegou:
O doutor Milton disse que é um Código de Processo Civil. Daí eu vi o livro, fiz o código, fiz o empréstimo para ele e ele levou para a audiência do doutor Milton. Daí no final da tarde eu fui lá no gabinete do doutor Milton me desculpar, né? Eu falei, olha, doutor Milton, eu estou saindo de uma biblioteca pública do Paraná, eu trabalhava com literatura infantil, não conheço o juridiquês, né? Daí ele falou assim, não, a senhora não se preocupe, e o que a senhora precisar, a senhora vem aqui no gabinete que eu lhe esclareço. Achei tão legal da parte dele, né? Quando eu comecei a trabalhar na Justiça Federal, eu era recém-formada. Então, aquele princípio de disseminação da informação, o direito à informação, eu sempre fazia, quando chegavam as revistas, os periódicos jurídicos, eu fazia cópia do sumário, fazia o xerox do sumário e colocava num edital na porta da biblioteca. Porque daí quem passava, os advogados que passavam por ali, sempre olhavam o que estava saindo, né? Quais eram os assuntos do momento, o que estava sendo publicado. E eu deixava a luz do corredor acesa. Daí o doutor Milton sempre chegava, ali por uma e pouco, ele chegava, ele subia pela escada, ele nunca subia pelo elevador. A primeira vara ficava no 4º andar, a biblioteca ficava no 3º. Então o doutor Milton subia a escada e apagava a luz. Eu esperava ele terminar de subir, dava uns minutinhos, ia lá e acendia a luz, porque eu precisava de iluminação para as pessoas olharem, né, os sumários dos periódicos. Então isso foi durante muitos anos. Ele subindo, apagando a luz e eu indo lá e acendendo a luz. Nós éramos em 80 servidores, contando com os aposentados. Então, todo mundo conhecia todo mundo. Nós, da administrativa, quando a gente chegava, meio-dia, a gente dava uma passadinha ali na seção de recursos humanos e nos reuníamos. A Lília, a Marcia, a Mafalda, eu, a Maria Clara, a Tereza, a Simone, a Ana Lúcia, acho que eu não me esqueci de ninguém. E daí a gente conversava, então era assim como se fosse um núcleo familiar. Sabe, se alguém tinha algum problema, contava, era um grupo pequeno, então tinha condições para isso, né? Eu trabalhei praticamente 10 anos sozinha. Daí a Maria Emília, em 95, a Maria Emília foi aprovada no concurso e veio, né, nós trabalhamos juntas. Daí você tinha com quem trocar ideias, você tinha com quem dividir o trabalho. Então foi assim um acréscimo, né? Sempre fui valorizada, meu trabalho sempre foi valorizado. Fiz muitos amigos, alguns a gente mantém contato até hoje, outros a gente só se fala por telefone ou por WhatsApp. Foi uma experiência muito boa. Eu acho que eu vesti a camisa da Justiça Federal, então se tinha que trabalhar com encadernação de diários oficiais, se tinha que carregar pacote de diários oficiais, eu carregava. Isso para mim não me desmerecia em nada. Foi muito bom. Eu além do preparo técnico dos livros, eu fazia a seleção. O que eu fazia? A gente trabalhava na Voluntários da Pátria, eu subia a Rua 15 até a livraria AG Dantas, ali em frente ao edifício Sul América. O seu Dantas, que era o dono da livraria, e o seu Cesarino, que era o braço direito dele, me mostravam os livros, o que tinha de mais atual na área do direito. Eu enchia as sacolas e eu trazia os livros na mão
descia a Rua 15, chegava na Justiça Federal e nós sempre tínhamos um juiz coordenador da biblioteca. Então eu pegava a sacola, levava no gabinete do juiz coordenador da biblioteca, ele fazia uma seleção, né? Ele dizia, ó, isso interessa, isso não interessa, aquilo. Então o que interessava a gente ficava e depois pagava no final do mês para a livraria. Naquela época ainda não tinha a lei de licitação. E era muito bom porque eu tinha o respaldo dos juízes que conheciam o direito, né, como ninguém, isso facilitava o meu trabalho. Depois veio a criação do núcleo, daí eu fui convidada pelo Dr. Gebran, né, assumi o núcleo, receosa, porque a parte de biblioteca eu tinha assim um pouco de conhecimento, mas a parte dos arquivos, a gestão documental, isso me deixou assim meio preocupada, mas no fim as coisas foram se encaminhando e a gente foi trabalhando e obtendo resultados. A criação da Sala da Memória começou com a ideia da esposa do diretor do foro, a esposa do Dr. Rubens Raimundo Haddad Viana, a Ieda Farias Haddad Viana, que era artista plástica e restauradora. Ela demonstrou interesse em implantar a Sala da Memória, apresentou o projeto para o Dr. Vladimir. O Dr. Vladimir achou a ideia ótima, deu maior apoio e lá fomos nós para a pesquisa, né? Eu e o Fabiano Dallabona, que era artista plástico. A gente partiu da galeria dos juízes da primeira fase da Justiça Federal. A partir das fotos da galeria dos juízes da primeira fase da Justiça Federal. Nós anotamos o nome dos juízes, fomos para a lista telefônica, identificar os descendentes, entrar em contato com os descendentes e tivemos um retorno muito bom. Os descendentes acharam assim maravilhoso homenagear, né, os seus pais, seus avós, e conseguimos objetos, conseguimos fotografias, conseguimos mobiliário, né, da época da primeira fase. Depois nós partimos para a pesquisa nos microfilmes dos diários, dos jornais da época, né, de 1894. Uma pesquisa assim bem trabalhosa, porque a máquina de microfilme, os filmes passam assim, né? É um negativo, então é bem cansativo. Mas foi muito interessante porque a gente conseguiu descobrir os prédios onde funcionava a Justiça Federal, as notícias sobre a Justiça Federal na época, que as audiências eram realizadas ao meio-dia em ponto na casa do magistrado. Então, a partir daí, íamos entrando em contato com os descendentes para que eles nos trouxessem, né, informações sobre os juízes da primeira fase. A Sala da Memória foi instalada no 3º andar lá do edifício Bagé, em frente à biblioteca. A maior parte dos servidores, né, os homens de terno e gravata e as mulheres de saia, era assim uma sugestão da direção do foro, né? E daí os colaboradores, né, e os familiares dos juízes da primeira fase. Então vieram muitos familiares e era bonito de ver o orgulho deles apresentando o acervo do avô, do bisavô, que agora estava exposto na Sala da Memória. Foi uma cerimônia muito bonita, prestigiada, foi o marco do início da Sala da Memória. E não tinha servidor para atender a Sala da Memória. E a Sala da Memória foi feita com projeto arquitetônico, com reserva técnica, super bonita a sala, não tinha servidor para atender. Daí eu me dividia entre a biblioteca e a Sala da Memória. Corria para lá e voltava, corria
e voltava. E funcionou lá até a época em que nos mudamos aqui para a sede Cabral, né? Daí aqui, quando nós nos mudamos em 2002, não havia espaço para a Sala da Memória. Então, o acervo da Sala da Memória ficou desmontado numa sala no 5º andar, durante algum tempo. Depois, nós conseguimos uma sala que desse acesso ao corredor para maior visibilidade e colocamos o que a gente conseguia colocar. E teve um quadro que tem os servidores pioneiros da 2ª fase da Justiça Federal, que não tinha como pendurar porque as paredes da sala eram divisórias, então não comportava um quadro, né? E teve uma servidora que chegou a visitar a Sala da Memória, viu o quadro no chão, mas ficou indignada. Como que vocês não dão importância, deixam no chão o quadro dos servidores, nós que contribuímos tanto pela Justiça Federal? E a partir dali, acho que a direção do foro resolveu alocar a Sala da Memória num lugar mais adequado. O projeto começou na gestão do Dr. Marcelo Malucelli. Ele sempre foi um grande admirador do Dr. Milton e sempre valorizou bastante o nosso acervo histórico. Depois, o Dr. Danilo implantou o projeto, né? E daí nós viemos com o acervo aqui para esse espaço aqui no hall de entrada. Era um corredor comprido e a Sala da Memória lá atrás, né? E depois nós tivemos uma ampliação do espaço e a Sala da Memória está linda, maravilhosa, muito bem organizada e a Dulce está fazendo um trabalho maravilhoso. A nominação da Sala da Memória, homenageando o nosso colega Fábio Luiz dos Santos, que foi um servidor que deixou muitas lembranças em quem conviveu com ele, de bom humor, conhecia a história da Justiça Federal como ninguém e das pessoas, da história das pessoas. Eu achei que foi uma justa homenagem. Tivemos a visita do ex-governador Roberto Requião, tivemos várias visitas ilustres. E o que a gente notava é que a direção do foro tinha o maior orgulho de apresentar levar as visitas lá para a Sala da Memória e apresentar o acervo, né? Então, isso era muito bom. Na gestão do Dr. Friedman, a Joacita entrou em contato com o filho do Dr. Milton e trouxe o Fusca para a Sala da Memória. A gente não acreditava que o Fusca fosse passar naquela porta ali, né? Eu acompanhei a subida do Fusca, eles colocaram tábuas e o Fusca subiu, mas eu acho que, assim, 1 centímetro de cada lado para o Fusca conseguir entrar, pois o Fusca veio aqui para dentro da Sala da Memória, ficou em exposição, chamou muito a atenção do público que passava aqui pelos corredores, o pessoal vinha olhar o Fusca, saber da história, e daí a gente contava a história que o Fusca foi um presente. O Dr. Milton era prefeito em Campo Mourão e quando ele foi nomeado juiz federal, em agradecimento à gestão dele, que foi exemplar, a população fizeram uma vaquinha e deram um Fusca de presente para ele. Só que eles esqueceram de abastecer o tanque do Fusca. Daí, quando para sair da cidade, então o Dr. Milton entrou no carro, a esposa dele, acho que os filhos, né? E daí foi dar partida, o Fusca não funcionava porque não tinha gasolina. Daí as pessoas foram empurrando o Fusca até a saída da cidade. Daí provavelmente alguém foi buscar gasolina, né? E ele tinha esse Fusca, ele nunca se desfez do Fusca. Ele, inclusive, quando ele vinha aqui na Justiça Federal, ele vinha de Fusca. Uma das partes assim mais difíceis da minha vida profissional foi ir até a residência do Dr. Milton Liz Pereira, a convite do filho dele, Dr. Marcos, para buscar o acervo dele.
Eu já tinha ido à residência dele por ocasião da entrevista dele pela jornalista do STJ. E eu conhecia o Dr. Milton, conhecia a Dona Mary, né? E quando eu cheguei no escritório dele, parecia que eu estava invadindo o território dele e mexendo nos livros dele também. Eu me senti mal, porque o Dr. Milton era muito formal, né? E assim, reservado, muito formal, muito educado, e foi bem difícil fazer a seleção do que poderia, né, trazer. Ele tinha uma biblioteca maravilhosa, tanto na área do direito quanto na área de literatura. Ele tinha um acervo muito bom, só que não dava para simplesmente encaixotar tudo e trazer tudo para cá, porque esse acervo dependia de uma higienização, né, uma desinsetização, e esse é um processo muito caro. Então eu fiz assim a seleção do que eu achei mais importante. Mas foi uma prova de fogo, porque entrar no gabinete de uma pessoa e mexer nas coisas dela mesmo após a morte é complicado. A minha vida de aposentada é um prêmio. Eu sou dona do meu próprio tempo, eu faço as coisas que eu gosto, eu faço parte de um grupo de jardinagem. Nós temos reuniões semanais com palestras sobre plantas, sobre jardinagem, sobre jardins. Eu faço pilates 2 vezes por semana, eu faço musculação 1 vez por semana, faço caminhada todos os dias. Um dos prêmios vindos da aposentadoria é participar do grupo de aposentadas e aposentados da Justiça Federal. Nós temos um grupo de belas e aposentadas, e nós nos reunimos 1 vez por mês em uma confeitaria, uma casa de chá. Eu já conheci vários lugares e é tão bom esse reencontro, porque nós temos um passado profissional em comum, né? Então, às vezes nós relembramos os acontecimentos, damos risada, às vezes ficamos tristes pelas notícias ruins, mas sempre aquela sensação de aconchego com as amigas do trabalho. Isso é muito bom. Então, é uma vida assim, sem maiores compromissos, e isso é muito bom. Eu gostaria de dizer para quem está começando a trabalhar na Justiça Federal, sintam-se orgulhosos, primeiro, por passar num concurso tão concorrido, e segundo, por trabalhar num lugar muito legal, muito legal.